Olá pessoal do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos iniciando a nossa semana de atividades. Eu me chamo Márcio Jean e estarei com vocês aqui durante todos os dias dessa semana, tá certo? Então, muito bem-vindos. Espero que você já tenha se organizado, pegado o material, copiado para poder, no momento do exercício, você corrigir juntamente com a gente, tudo bem? E já vou chamar vocês aqui para o desafio para divulgar o resultado do nosso segundo desafio, que estava todo mundo aguardando esse momento, e a gente hoje vai divulgar o resultado agora. Então acompanhe comigo aqui no slide o nosso resultado desse desafio aqui, que foi colocado para vocês, para que vocês pudessem descobrir a forma de organizar os 8 números nesses quadrados, de forma que números sucessivos não pudessem ficar próximos um dos outros, tá certo? E aí a gente percebeu que de todos eles, um possui apenas um sucessivo, que é o 2, e o 8, aqui no caso, está aparecendo apenas o 7. Então, eles dois que têm menos sucessivos são os mais indicados para ser colocado aqui nos dois quadrados do meio. Olha só, você poderia colocar um aqui e o 8 aqui, ó, e portanto, a partir daí você já ir organizando quem vai ficar onde. Por exemplo, se o 1 está desse lado, é porque o 2, o melhor lugar dele ficar é daquele outro lado. Se o 8 está aqui no centro, o melhor lugar do 7 ficar, ó, seria aqui. Pronto, a partir daqui você já pode distribuir os outros. 3, 4, 5 e 6. Por exemplo, eu posso colocar o 3 aqui em cima, então o 4 eu já vou colocar lá do outro lado, olha só. E depois vem na sequência o 5, que eu vou colocar em cima, e também o 6 lá na parte de baixo. Pronto, esse é um dos resultados em que você pode dispor dos 8 números aí da forma que nenhum venha ficar próximo do seu sucessivo. Alguém pode dizer, professor, mas eu coloquei o 3 e o 5 foi embaixo, e o outro, eu coloquei o 7 foi do outro lado. Não tem problema, aqui é apenas forma de visão, mas o fato é que a melhor forma é dessa maneira aqui, colocando o 1 e o 8. Eu quero aqui parabenizar a muitos alunos de muitas escolas que participaram, mas apenas 20 acertaram esse desafio. E a gente já vai divulgar aqui quem foram os 20 alunos que acertaram a esse nosso segundo desafio, que eu quero desde já parabenizar a cada um. Olha só, a Ana Paula da Escola Olímpio Castro, também aqui está em ordem alfabética, viu? Ana Luz dos Santos da Nossa Senhora da Paz, o César Vitor da Extrema, temos também o Emanuel José do Parque Piauí, o Gustavo do Francisco Prado, temos também o Cauã, né? Quero mandar desde já aqui um abraço, que ele pediu que eu falasse aqui, mencionasse o nome dele. Um grande abraço aqui para o Francisco Cauã da Escola Municipal Areias. Também vem na sequência a Glória Viviane, da Nossa Senhora Perpétua Socorro, o Guilherme Silva do José Almate, temos também o Iago Assunção da Maria do Socorro Pereira da Silva, temos também a Isabela Cristina da Walter Alencar, a Isabela e Luísa do Eurípides de Aguiar, temos também o José Manuel da minha escola, é meu aluno, da Nossa Senhora da Paz, o Leonardo José do Mariano Alves, temos também a Letícia Gonçalves da Nossa Senhora Perpétua Socorro, Maria Clara da Nossa Senhora da Paz, minha aluna também, a Maria Eduarda do Itamar Brito, tá certo? Um abraço para o pessoal do Itamar Brito, o Micael Williams do Paulo Nunes, temos ainda também o Paulo Ricardo do Yolanda Raulino, a Roseni Ket, que é minha aluna também da Nossa Senhora da Paz, e por último temos a Stephanie Vitória, outra aluna minha também da Escola Nossa Senhora da Paz. Então localize aí o seu nome. Esses foram os 20 alunos da cidade de Teresina que acertaram ao nosso desafio, tá certo? Então, quero desde já pedir que me coloque aqui na tela mais uma vez, quero desde já parabenizar a cada um desses alunos que se esforçaram e acertaram a nossa atividade, tá certo? Então, vamos agora nesse momento para a nossa aula de hoje. Vou chamar o vídeo para que você possa observar a explicação e na sequência a gente volta com as atividades. Segue o vídeo. Ok, pessoal, antes de resolvermos alguns problemas, vamos relembrar aqui alguns conceitos e ideias a respeito do MDC. O MDC é o máximo divisor comum, ou seja, é o maior divisor existente entre os números citados. Para calcular o MDC, você pode usar quantos números você quiser, mas imagina só, de repente você está fazendo uma atividade qualquer, né, no caderno ou no livro, e está dizendo assim: encontre o MDC de 9 e 12. Bom, o MDC de 9 você encontra separadamente do divisor de 12. Os divisores de 9 são 1, 3 e 9. Já os divisores do 12 é o 1, o 2, o 3,
o 4, o 6 e o 12, tá certo? Você percebeu que os dois possuem o número 3 como divisor comum? No caso, com mais números em comum, o resultado seria o maior deles, porque estamos trabalhando com o máximo divisor comum, beleza? E aí, pessoal, você vai perceber que esse método é legal e prático, só que se for um número muito grande, vai acabar demorando muito. Mas fica de boa, porque nós temos aqui, ó, outro método, né, para calcular o MDC, chamado de método prático, tá bom? A gente aprendeu com MMC e agora vamos aprender com MDC. Nesse caso, o método pode ser dividido em dois: o método em composição junto e o método separado. No separado, você decompõe o 9 e o 12 separadamente. Então, olha só, o 9 por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1 e pronto. Já o 12, a gente vai fatorar por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, e soltar por 3, que também dá 1. Então, você vai observar quais números aparecem tanto na decomposição do 9 como no 12, que no caso aqui é o 3, tá certo? Que no caso é a resposta. Se tiver mais de 1, você multiplica todos os comuns de uma vez só, para encontrar o resultado. Vamos então ver aqui o método junto, que é juntando tanto 9 como 12, tá certo? Numa fatoração só, que inclusive é o mais indicado. Preste atenção. Quando em alguma etapa você perceber que o mesmo divisor serve para os dois números, você marca. E no fim, o processo é o mesmo. É só multiplicar todos os que estão marcados. Se tiver apenas um nessa decomposição, pronto, você já encontrou a resposta. Agora, se não tiver nenhum número em comum, o resultado do MDC será o número 1, tá certo? Vamos observar aqui de forma mais detalhada a respeito do MDC, tá bom? Vamos relembrar qual é o seu conceito, né? MDC quer dizer máximo divisor comum, como o próprio nome sugere, representa o maior divisor possível de um conjunto de números. Da mesma forma que no MMC, que a gente fez na aula ontem, nós trabalharemos apenas com os números naturais, tá certo? Podemos obter o MDC também pelo método de decomposição simultânea, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, em fatores primos, que será mostrado abaixo, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui calcular o MDC de 24 e 16. Vamos fatorar por números primos, né? A brincadeira agora é da seguinte forma: quando for possível dividir os dois números pelo mesmo número, eu aqui no caso vou pintar ele de verde para destacar. E no seu caso, no seu caderno, você pode marcar um X. 24 e 16, dá para dividir por 2? Sim, os dois são pares, né? E portanto, 24 por 2 vai dar 12 e 16 por 2 dá 8. Pintei aqui o 2 de vez para saber que serviu para dividir os dois. Agora 12 e 8 dá para dividir por 2 ainda? Sim, os dois são pares, né? 12, então pinta aqui de verde, tá bom? Não esquece desse detalhe. 12 dividido por 2 dá 6 e o 8 dividido por 2 dá, no caso, 4. 6 e 4 ainda dá para dividir por 2, né? Pintar aquele de verde. Olha só, 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3, e 4 dividido por 2 dá 2. Se liga na pergunta agora, ó. Consigo dividir ainda o 3 e o 2 pelo 2? Não. Ainda temos o 2, e portanto eu preciso colocar o 2 aqui para dividir ele. Só que não serve para dividir o 3, então eu não vou pintar, no caso, ele de verde. O 2 não divide os dois simultaneamente, portanto eu não vou pintar ele de verde. Tranquilo? Foi o combinado que fizemos aqui. Vocês vão perceber porque que isso faz diferença no final. Então 3 dividido por 2 repete, porque não dá para dividir. E o 2 dividido por 2 dá, no caso, dá 1. E agora, ainda é possível dividir por qual número primo? Com certeza não dá mais por 2, né? E depois do número 2, que é o próximo número primo, é o número 3. Vou colocar aqui o número 3. Se eu colocar 3, eu consigo dividir o 3 e o 1 por 3? Não. Então, eu não vou pintar ele de verde. Agora a gente vai fazer aqui a conta. 3 dividido por 3 dá 1.
e 1 que já estava aqui, só faz no caso o quê? Repetir. Quais foram os números que eu pintei de verde? Ó, o 2 e esse outro 2 aqui. Esses 3 números que eu pintei representam as linhas onde os 2 números foram simultaneamente divididos pelo mesmo número. Foi na primeira linha, na segunda e também na terceira. Então, esses 3 caras eu multiplico, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, nesse caso, você vai perceber que o 8 é o máximo divisor comum do 24 e do 16. Fala um divisor de 24. Ah, sei lá, por exemplo, 6. É verdade, 6 é divisor de 24. Mas 6 é divisor de 16? Não. Fala outro divisor, por exemplo, 2. Opa, o 16 também é divisível por 2. Tanto o 24 quanto o 16 é divisível por 2. Mas eu pergunto, esse é o maior divisor comum desses 2 números? Não. Você vê facilmente que o 4, por exemplo, divide também o 24 e o 16. É lógico que se você for fazer por tentativa, você vai perder um tempo absurdo, né? Esse dispositivo prático aqui da decomposição simultânea em fatores primos permite rápido a gente descobrir quem é o maior divisor comum entre 2 ou mais números. Tranquilo? Basta que você veja as linhas onde as divisões ocorreram simultaneamente entre todos os números, tá certo? Que no caso aqui foi o 2 e o 2, que quando eu multiplico eles 3 dá um total de 8. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso aqui. Olha só, o máximo divisor comum de 2, 5 e 7. Eu começo pelo 2, né? Porque eu tenho pelo menos um que dá para dividir por 2. Pergunto, esses 3 números são divisíveis pelo 2? Com certeza não. Portanto, eu não vou pintar eles de verde. Vai dar 1, 5 por 2 não dá, repete. 7 por 2 também não dá, repete. Agora eu vou dividir por 2? Não, porque não temos mais nenhum número par, né? Que seja divisível por 2. Eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Só que 3 também não dá para dividir nem o 5 nem o 7. Então vou para o número 5. Nós temos pelo menos o número 5, né? Que é divisível por 5. E aí você vai perceber que somente o 5 dá para dividir pelo 5. Então eu não vou pintar o 5 de verde. Eu só vou pintar de verde quando todos os números forem simultaneamente divisíveis pelo primo em questão. Então nós temos que o 1 chegou no você não precisa mais dividir, né? Só repete. 5 dividido para 5 dá 1. 7 não dá, repete. Agora desses aqui só é possível dividir por quanto? Pelo próprio 7. Aí no caso eu repito 1. O 7 não divide nem o 1 e nem esse outro 1 aqui. No caso a gente faz o que? A gente não vai pintar o 7. Então repete 1, repete o outro 1 e 7 dividido para 7 dá o próprio 1. Quando a gente chega em todos os números 1, a gente para a conta e agora faz a localização de algum número que esteja em verde. Nenhum, né? Somente na última linha é que todos os números 1 são divididos por 1. Portanto, dá 1 vezes 1 vezes 1. Que no caso dá quanto? 1. Ou seja, eu quero que vocês percebam que o MDC, o máximo divisor comum entre números primos, sempre vale 1. Desde é óbvio que você não tenha um número primo repetido. Então nós temos que o MDC entre números primos vale no caso 1. Fica de dica para vocês. Já nesse aqui, ó, já fica talvez mais fácil, né? 24 e 36. Já pintei aqui o 2 de verde, porque dá para dividir os dois, né? Portanto, eu já pintei de verde, porque os dois são pares. 24 dividido para 2 dá 12, 36 por 2 dá 18. Pergunta, ainda dá para dividir por 2 os dois? Sim, dá sim. Portanto, eu vou pintar ele de verde. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. E agora, pessoal, ainda dá para dividir por 2? O 6 dá, né? Dá para dividir por 2, mas o 9, né? Que no caso é ímpar, não é possível dividir por 2. Portanto, eu não vou pintar esse 2 de verde. 6 por 2 dá 3, 9 por 2 não dá, então no caso eu repito. Vamos lá. Eu ainda consigo dividir algum número pelo número 2? Não, porque nem o 3 nem o 9 são pares. Portanto, eu vou ter que procurar o próximo número primo, que depois do 2 é o 3. Pergunta,
Colocando o 3 aqui, o 3 e o 9, dá para dividir pelo 3? Sim, por isso que eu pintei ele aqui de verde, ó. Porque dá para dividir tanto o 3 quanto o 9. 3 dividido para 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. O que eu faço agora? Eu vou continuar a dividir até chegar tudo no número 1. Pela lógica aqui, tem o número 1 e o número 3. Só dá para dividir por quem? Por 3. E esse 3 só dá para dividir o outro 3. Não dá para dividir o 1. Portanto, eu não vou pintar ele de verde. Tá bom? Então, repete o 1. 3 dividido por 3 dá 1. E aí, no caso, a gente agora vai localizar quais são os números pintados de verde. O 2 e o 3, tá certo? Porque serviu para dividir simultaneamente. Logo, temos 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Portanto, 12 é o máximo divisor comum entre 24 e 36. Continuando, máximo divisor comum de 4 e 9. Vamos começar pelo primeiro número primo, número 2. Eu não vou pintar ele de verde, por quê? Porque só dá para dividir pelo 4, mas não dá para dividir o 9. 4 por 2 dá 2 e 9, que é ímpar, não dá, então repete. Ainda temos um 2, né? Portanto, vou repetir o 2. Os dois? Não, só o primeiro, portanto eu não vou pintar de verde. 2 dividido para 2 vai dar quanto? 1. E o 9 que não dá, repete. Ainda dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Sim, pelo menos o 9. Portanto, eu vou colocar aqui o 3. Não vou pintar de verde porque não é os dois que eu estou dividindo simultaneamente. Apenas o 9, por isso que eu não vou pintar. Portanto, o 1 que já está aqui eu repito. 9 dividido para 3 dá 3. Ainda dá para dividir, né? Então, no caso, por 3. Os dois não, só o 3. Então, eu coloco o 3 aqui de branco, não vou pintar de verde. O 1 eu repito. 3 dividido para 3 dá 1. E aí, quando chega tudo 1 aqui, o que quer dizer? Que acabou a conta, acabou a divisão. A gente passa um traço aqui. Nenhum foi pintado de verde. Somente aqui na parte de baixo, ó, que são iguais, né? Ó, o 1 e o 1. Portanto, 4 e 9, o MDC, o máximo divisor comum é o próprio 1, que dá para dividir tanto 4 quanto 9. Perceba outra coisa importante. 4 e 9, eu tinha mostrado para vocês que esses dois números, eles eram primos entre si. Então, vai uma dica importante, tá certo? Que sempre é válida números primos entre si. Sempre, o MDC será o 1, o máximo divisor. Esta é uma aplicação importante que a gente pode colocar em prática, tá bom? Vamos então para a parte dos exercícios. Ok, pessoal, como vocês viram no vídeo, é muito fácil a gente aprender esse cálculo aqui. Nesse momento agora, antes da gente passar para os exercícios, eu vou mostrar para vocês o desafio dessa semana. Olha só como é fácil, eu decidi escolher o muito fácil. Olha só, o desafio diz assim, ó. Há um pato, é bom você já pegar a caneta e anotar como é que funciona o desafio dessa semana. Há um pato entre dois patos. Um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. A pergunta é, de quantos patos estamos falando? Tá certo? Você vai anotar aí o desafio dessa semana, você vai anotar o meu WhatsApp 9525-9502 e vai enviar a sua resposta para que a gente também possa aqui divulgar a lista dos alunos que acertaram aqui na TV nos dias seguintes, tá bom? Então, o desafio dessa semana é esse aí. Há um pato entre dois patos. Tem um pato atrás de um pato e também tem um pato na frente de outro pato. Então, a pergunta é, de quantos patos nós estamos falando, tá certo? Tira a foto aí com seu celular, se não der tempo de copiar, ou então você também pode pegar esse desafio que está lá nos vídeos do Mob, e aí você pode tentar resolver e mandar pra gente até quarta-feira, viu? Tinha galerinha mandando dia de quinta, sexta, final de semana, não. Você só pode agora enviar a resposta até quarta-feira. Vamos então para o nosso exercício de hoje, falando a respeito de problemas envolvendo o máximo divisor comum, tá certo? A gente vai seguir a lógica do que foi explicado no vídeo e agora a gente vai resolver cada uma dessas 4 questões que vai aparecer aqui. Olha só, o senhor Sebastião tem uma banca de frutas na feira. Nela há uma penca com 18 bananas e outra com 24.
Ele quer dividir as duas em montes iguais. Qual é o maior número possível de bananas em cada monte? Bem, se ele quer o maior número possível, olha só a diferença de máximo divisor comum para mínimo múltiplo comum. Enquanto que a gente, no mínimo múltiplo comum, que é o primeiro múltiplo fora o zero, já no MDC a gente quer o maior divisor possível desses dois números aqui, tá certo? O máximo divisor comum. Então, se numa penca tem 24 bananas e na outra tem 18, qual é o maior número possível desses dois números? É o que a gente vai tentar fazer aqui, ó. Vou colocar aqui o número, tá certo? 18 e 24, e já tentar dividir pelo 2, né? Que vai dar quanto? Vai dar 9, vai dar 12. Aí, olha só, o 2 aqui eu coloquei de preto porque deu para dividir tanto o 18 como o 24, que nem no vídeo a gente explicou. Já no segundo, ó, só dá para dividir o 12, não dá para dividir o 9, porque o 9 é o quê? Ímpar. Repete o 9, aí 12 por 2 dá, no caso, quanto? 6. Já nesses dois, eu pego o 6 e divido por 2, que no caso vai dar quanto? 3, repete o 9. Agora sim, tanto 9 quanto 3 é possível dividir pelo 3, por isso que eu coloquei de preto, tá certo? Mudei aqui a cor. E aí no seu caderno você pode marcar um X no primeiro 2 e no primeiro 3 para poder saber que eles dividiram os dois números simultaneamente. Por fim, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, mas ainda falta um 3 ali no final, olha só. Por fim, vamos chegar tudo ao número 1. Chegando dessa forma, quem é que eu devo multiplicar para encontrar o MMC? Apenas os que estão aqui pintados de preto. Apenas o 2 e o 3, tá certo? E se eu multiplicar 2 vezes 3 vai dar 6. Portanto, o máximo divisor comum de 18 e 24 é o número 6. Ou seja, qual é o maior número possível de bananas em cada monte? O maior número possível é 6. O 18 eu posso fazer 3 grupos de 6 e o 24 eu posso fazer 4 grupos de 6, tá certo? Então anote aí o resultado dessa nossa primeira questão rapidinho. Muito bem, voltando para cá, vamos agora nesse momento para a nossa segunda questão, parecido. Em uma mercearia, o proprietário deseja estocar em quantidades iguais 72 garrafas de água, 48 de suco e 36 de mel, em caixas com o maior número possível de garrafas. Sem misturá-las e sem que sobre ou falte garrafa, qual deve ser a quantidade de garrafas por caixa? A maior quantidade de garrafas por caixa. Então aqui nós temos os números 72, 48 e 36. Vamos calcular o MDC deles. Todos são pares, então já dá para dividir pelo número 2, né? Vai dar 18, vai dar 24, vai dar 36. Por 2 mais uma vez, já que todos são pares. Vai dar 9, 12 e 18. Dessa vez só dá para dividir o 12 e o 18, o 9 não dá. 12 dá 6 e 18 dá 9, tá certo? Dá por 2 ainda, o 6. Então repete os dois 9, vai dar 3. Agora sim, todos dá para dividir por 3. O 9, o 3 e o 9. Que vai dar 3, 1 e 3. Aqui só o primeiro e último é que dá por 3, portanto eu não pintei ele de preto. Chegando tudo no 1, a gente vai localizar quem são os que estão pintados de preto. O 2 vezes o 2 vezes o 3. Quanto é que dá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, a maior quantidade de garrafas por caixa que vai ser possível colocar nessa mercearia são 12 garrafas por caixa, tá certo? Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, voltando aqui então para a nossa terceira questão de hoje, olha só. Em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120 e 180 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis, ele quer o maior pedaço possível e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Então, portanto, a gente vai mais uma vez calcular o máximo divisor comum dos números aqui, no caso 120 e 180. São números grandes, né? Mas vamos lá, dá para dividir por 2. Os dois são pares, então já pintei de preto aqui, ó. Já está aqui pintado de preto. Dividindo dá 60, o outro dá 90. Novamente são pares, portanto dá para dividir por 2 mais uma vez, que vai dar 30 e 45. Agora já não dá mais, só o 30, né? Que dá 15, repete 45, os dois agora dá por 3, que é o próximo número primo. A gente já estudou bastante esses conteúdos nesses dias.
aqui vai dar 5 e o outro vai dar 15. Agora não dá mais os 2 pelo 3, mas o 15 ainda dá. Então repete o 5 e divide o 15 por 3, que dá 5. Agora sim, os 2 dá pelo primo 5, que dá tudo o número 1. A gente pintou aqui os que deu para dividir simultaneamente, então ficou 2, 2, 3 e 5. Vamos multiplicar. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 5 é quanto? Para você que disse 60, parabéns. Esse é o maior tamanho possível que o pessoal lá da loja vai poder cortar as suas malhas, tá certo? Em pedaços de 60 centímetros. Isso vale tanto para o rolo de 120 centímetros e também para o outro de 180 centímetros. Anote o resultado, por favor. Muito bem, voltando para a nossa última questão de hoje, olha só. Numa gincana com alunos de 3 turmas de 6º, 7º e 8º ano, será realizada para comemorar o Dia do Estudante. Veja a seguir a quantidade de alunos em cada turma. O 6º tem 18 alunos, o 7º 24 e o 8º tem 36. Determine através do MDC o número máximo de alunos em cada turma que pode participar da gincana compondo uma equipe. Pegue esses números, 18, 24 e 36, e vai fatorando em números primos, tá certo? Aqui, dividindo tudo por 2, 9, 12, 18, tudo dá, aí já não dá todos pares, né? O 12 dá 6, o 18 por 2 dá 9, agora todos ainda, um ainda dá por 2, que é o 6. Então ficou 9, 3 e 9, agora dá por 3, resultado dessa forma, e por fim o número 1. Então deu quanto? 2 e 3, que vai dar quanto? O máximo divisor comum? 6. 6. Aí, após essa resposta, quantas equipes podem ser formadas pelas turmas de 6º, 7º e 8º ano com o número máximo de alunos? Aí você vai ter que fazer o seguinte, grupos de 6 em 6. O 6º ano tem 18, então dá para formar 3 grupos de 6. O 7º tem 24, então dá para formar 4 grupos de 6. E o 8º tem 36, dá para formar 6 grupos de 6. Então dá 3, 4 e 6 equipes, que estão na nossa letra D. A última questão é a nossa letra D. Anote aí o resultado no seu caderno, por favor. E mostrando mais uma vez aqui o nosso desafio dessa semana. Vou repetir mais uma vez, olha só, para você que não anotou direitinho. Um pato entre 2 patos, um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. De quantos patos estamos falando? Tira a foto aí para você anotar o desafio direitinho e está mandando essa resposta para mim, 9525-9502. Muito obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!